Olhando para lá ainda, né? Sim. Então, estamos aqui para comemorar mais um ano de vida dessa igreja abençoada. Essa igreja que marcou a minha vida, muitas histórias, como pastor dos jovens, dos adolescentes. E o que é interessante é poder viver isso, né? Vários casamentos, vários noivados. E hoje, assim, a gente chega e acompanha aquele adolescente que começou conosco aqui há 25 anos atrás. Hoje é um pai de família. Eu poderia citar aqui vários. Mas uma das histórias que me marca sempre que eu escuto é de um adolescente, o nome dele é Ciro, filho do Dr. Pedro. Ele não vinha na quinta-feira nos adolescentes, porque ele tinha que estudar para passar no vestibular para medicina. E ele sempre prestava vestibular e não conseguia. E um dia a gente conversando, eu falei, olha, você poderia vir na quinta-feira, porque quando a gente tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com a gente. E ele começou a vir todas as quintas-feiras. E Deus abençoou, que no próximo vestibular ele passou, hoje é um médico bem conceituado de Goiânia. E assim, são tantas histórias que me marcam nessa igreja. Um dia eu estava na porta da igreja e eu, como sou chamado de paizão, tenho sempre o hábito de abraçar os jovens, os adolescentes. E um dia eu estava na porta da igreja no culto de quarta-feira e um jovem entrou. E eu abracei ele sentou, assistiu o culto, foi embora. E aí nós fomos convidados para o casamento dele, eu e a Juliana. Fomos lá no casamento, a gente não ia fazer nada e de repente, quando chegou na hora dos votos, ele nos chamou para subir lá. E a gente achou aquilo muito estranho. E ele falou assim, pastor, eu queria honrar o senhor. O senhor se lembra daquele abraço na porta da igreja? Eu falei, a gente abraça tantas pessoas. E ele falou assim, naquele dia eu entrei na igreja pensando em me suicidar. E quando o Senhor me abraçou, tudo mudou. Eu sentei, assisti o culto e saí dali renovado, transformado. E hoje eu estou aqui cumprindo aquilo que o Senhor sempre falou, constituir uma família. E é isso, a Catedral da Família tem esse nome, não é à toa. É para constituir família e abençoar pessoas. Essas são uma de muitas histórias que eu poderia contar aqui desse tempo que a gente está na igreja. Mas o tempo é curto, mas fica aí essas duas histórias. Espero que possa te abençoar. Viu? É tão bom, meu amor, quando a gente está reunido aqui, vendo essas fotos, a gente relembra do início de tudo, daquilo que Deus iniciou em nossas vidas, não somente como catedral. Se nós formos olhar um pouco atrás, quantos anos andamos junto com o pastor Salmo, com a pastora Cássia, nem se fala com o Rui e com a Lúcia, porque somos cunhados, né? E irmãs. Mas uma história se construiu. É. E quando a gente vê a oportunidade que Deus nos dá hoje de comemorarmos 25 anos de história, é algo que realmente é marcante em nossas vidas. E mais importante que eu ainda lembro é que quando nós pertencíamos a Campinas, nós sempre procurávamos assim, inovar o que nós tínhamos lá, mas devido à circunstância e o meio em que nós estávamos, nós éramos privados de dar sequência àquilo que nós sonhávamos. Então, nas nossas reuniões, nós sonhávamos, né? Nós, Edileuza, né? Meu Deus do céu! A Edileuza falava assim, olha, eu vou trabalhar com as crianças. Aí cada um ia assumindo uma função dentro daquela igreja que nós estávamos criando emocionalmente. Porque ali era apenas aquilo que nós idealizávamos como igreja um dia, mas sem nunca pensar que um dia nós seríamos os responsáveis por executar aquela fala, aquele sonho que estava dentro de nós. E Deus providenciou um meio, né? E é tão interessante que todo momento nós só falávamos de família. Sempre. O tempo todo nós viajávamos todo ano, e todo ano que nós viajávamos o projeto era um só, de cuidar da família, dos filhos. Nós sempre nos preocupamos que nós entendemos que a família era a prioridade, porque se a família estivesse bem, se a família estivesse estabelecida em Deus, se ela estivesse unida, nós sabemos que teríamos uma igreja forte. E muitas vezes nós éramos privados por várias situações. E quando Deus nos oportunizou, e às vezes, como disse o pastor Salmo, muitas vezes talvez fora daquilo que a gente imaginava, mas o projeto de Deus não é o nosso projeto. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Sim. E quando nós estamos na dependência do Senhor, Ele cria esse tempo.
Ele cria circunstâncias para nos abençoar. Vendo essas fotos hoje aqui, nós estamos vendo e relembrando aquilo que Deus plantou em nossos corações, que é Sim. o projeto Família. Família. E eu acho que isso é o maior bem que nós temos, quando Deus nos deu a oportunidade, porque existem várias igrejas e cada um tem um projeto, cada um Deus tem uma chamada, Deus tem uma maneira de estar levando a palavra. E a maneira que Deus nos deu, o projeto que Deus nos deu foi família. Nós somos uma igreja que somos completa. Todos os cursos, temos cursos para crianças, adolescentes, para pessoas que vão casar, que estão noivas, para casais, pessoas que estão com problema financeiro, pessoas que estão com problemas emocionais, pessoas que estão com problemas relacionais. E nós temos tudo isso para oferecer para as pessoas. Além de tudo, nós temos a extensão da igreja, que são os grupos familiares. É verdade. É a igreja dentro dos lares. Então, aí a gente pode ver que aquilo que nós ensinamos, os nossos membros também podem exercer a prática dentro do grupo familiar, porque ele vai pegar essa vivência que é ensinado no relacionamento, no seu dia a dia, na sua comunhão com Deus, levando essa extensão da igreja para dentro dos lares, que são os grupos familiares, onde cada um tem o seu projeto de trabalho, cada um tem as suas potencialidades e é desenvolvida, então, dentro dos grupos familiares, que é extremamente importante e é a vida da igreja. E o que é mais importante nós entendemos que é no grupo familiar que vocês conhecem valores, Sim. descobrem pessoas que têm potencial e podem investir na igreja. Você já parou para pensar como uma semente dá lugar a milhares de histórias? Então, eu sou uma semente que deu lugar a várias histórias. Primeiramente, 23 anos de história, nasci aqui na Catedral da Família, que está completando 25 anos de vida, e a minha história é basicamente a seguinte: meus pais não podiam engravidar, e eles, como líderes do Ministério de Adolescentes, os adolescentes fizeram um propósito para que ela pudesse engravidar. E cá estou eu, com 23 anos, né, dando frutos aqui na Catedral, e ao longo dos anos eu senti que a igreja vem me abençoando muito, né, porque é um apoio assim, muito importante, e um deles foi que eu consegui passar na faculdade para medicina, formo agora em 2026, no meio do ano que vem, e meu objetivo é continuar dando frutos aqui na Catedral. Hoje eu faço parte do Ministério de Jovens, tenho um grupo familiar na minha casa, e o objetivo é, igual eu falei, dar frutos a novas histórias por meio de sementes. E é isso, deixo aqui meus parabéns para a Catedral. Quando pego essas fotos e começo a ver o primeiro dia da igreja, que a gente passa lá e vê que é uma academia, depois a gente já vê a igreja transformando, um prédio transformando em uma igreja, onde a gente começou praticamente com 7 casais e dentro de um mês nós éramos 70 pessoas, né? E as pessoas que amavam o pastor Salmo, a pastora Cássia, que tinha prazer de estarmos juntos. E nós éramos 7 casais inseparáveis. Mas assim, a prioridade da nossa igreja, do pastor Salmo e da pastora Cássia, que eu acho muito bonito, é assim, nós não cobrávamos nada de ninguém, era tudo de graça, tudo de graça. Café da manhã de graça, jantar de graça, reunião de graça, e Deus nunca deixou faltar nada. Uma das igrejas mais farturentas que eu conheço chama Catedral da Família. E os nossos filhos, a Larissa tinha apenas 12 anos, hoje eu vejo a Larissa é uma pastora, vice-presidente de uma igreja também grande em São Paulo, onde Deus tem usado ela dentro daquela igreja. Eu tenho várias recordações muito boas. Eu me lembro que setembro de 99, a gente estava reunido lá em casa, eu, o pastor Salvo, o pastor Roberto, Jaci, e Silvio, o pastor Edmar. E ali a gente orando a Deus, e eu falei para o pastor Salmo algo que eu estaria na presença de Deus, fazendo um compromisso com Deus, para Deus dar uma direção para a gente, o que a gente iria fazer no ano seguinte. E quando foi em janeiro de 2000, nós estávamos ali reunidos na casa do pastor Salmo, com vários projetos, cada um mais bonito que o outro, e sempre foco família,
família. E era algo que eu sempre desejei no meu coração, foi família. E como eu não conhecia o Senhor Jesus, não tinha essa intimidade com a palavra de Deus, através, primeiro de Deus, depois pela vida do pastor Salmo, pastor Cássia, eu não sabia que eu era um escolhido do Senhor. Eu sou muito grato a Deus, pastor Salmo, pastora Cássia, por tudo que tem feito ali dentro, pelo zelo, né, pelo carinho que nós temos. E o pastor Salmo falou algo impressionante. Quando a gente vê uma família que está sendo estruturada, a gente fala assim, Deus, nós temos tudo aqui dentro, tudo que precisa com a família, desde a palavra de Deus até os ensinamentos, nós temos tudo aqui. Por que que o Senhor permite isso? Mas depois, lá na frente, a gente vai entender o porquê, né? E temos as vitórias nas nossas vidas. O que eu acho mais incrível de tudo isso é que quando a Catedral da Família abriu, o Rui ainda não era um momento totalmente transformado, né? Eu usava medicamento há 15 anos, de tanto sofrimento. E a partir do dia que abriu a nossa igreja, o primeiro dia que nós fizemos aquela oração, lá embaixo no subsolo, já na nossa igreja, Deus fez algo tão especial na vida do Rui, que o Rui foi transformado por completo. Eu falo a transformação que eu falo, assim, ele era uma pessoa crente, ele amava Deus, tal, mas ele ainda não tinha aquele carinho pela nossa família. Foi ali que ele criou aquele carinho pela minha família, né, pelos nossos filhos, pela nossa família, e Deus transformou por completo. A partir daquele dia, eu nunca mais usei medicamento. Aí, Roberto, quando a gente vê as fotos dessas, quantas pessoas intercederam por nós, né? Pela minha família, É verdade. ali pagando um preço. Juliana, estou aqui também na igreja há 25 anos e hoje com muita alegria para poder compartilhar um pouquinho do que essa igreja representa na minha vida, na minha família. Há 25 anos atrás, quando nós chegamos aqui, eu estava com meu casamento destruído, precisando de suporte, precisando de ajuda, e Deus levantou essa igreja na nossa vida, na nossa casa, para restaurar o nosso casamento. Fomos tremendamente abençoados através dos cursos da Escola da Família, que hoje, né, Deus nos permite estar à frente como pastores da Escola da Família, como pastor de casais da igreja. Na época nós não entendíamos muito o propósito, porque que a gente estava passando por tanta luta no nosso casamento, mas hoje eu consigo entender que era porque Deus precisava de restaurar o nosso casamento, porque Ele tinha algo maior para colocar na nossa vida, no nosso ministério, né? E não só ministerialmente, mas a nossa família foi constituída aqui. Nós não podíamos ter filho, né? E com as orações dos nossos pastores, nós tivemos o nosso filho, o nosso presente, o Gabriel. E além de filho, né, o nosso filho sanguíneo, nós temos diversos filhos espirituais, né? E hoje nós temos o privilégio, né, de estarmos à frente de um dos pilares da Igreja da Família, que é a Escola da Família, que envolve os cursos para casais, cursos para noivos, para filhos, curso de finanças, curso de restauração da alma. Então tudo isso é um propósito. Na nossa vida, a nossa vida é feita de etapas e de propósitos. Eu fui tratada lá atrás, há 25 anos atrás, eu fui curada, fui restaurada, e hoje nós temos o privilégio, né, de ajudar outros casais, outras famílias. E como isso é gratificante. Nós temos várias histórias de superação, de casamentos que nós acompanhamos, de casamentos já desfeitos, e Deus nos permitiu, nos deu o privilégio de sermos instrumentos dele para restaurar esses casamentos. E hoje nós vemos filhos abençoados, netos abençoados, filhos que voaram, porque como a palavra diz, nossos filhos são como flechas que nós vamos lançar e eles alcançarão voos. E nós temos visto isso na nossa geração. E é só gratidão, é só momento realmente de muita alegria em poder compartilhar com vocês essa história tão bonita de 25 anos, um jubileu de prata. Bom, nesses 25 anos são muitos legados, né? A gente vê aí o propósito de Deus no nome da igreja como um todo. Igreja Catedral da Família, abençoando gerações. E hoje é muito bom ver que nós continuamos ali, como família, como igreja. E ter os nossos filhos participando ali da igreja, para mim, e eu creio que para a Amanda também é muito importante, saber que nós, como pessoas, além de ser as filhas dos pastores, contemplamos essa bênção de estarmos vendo de geração em geração seguindo a Deus. Eu acho que assim, a Catedral da Família ela nos trouxe muitas histórias, muitas experiências.
Eu lembro que eu e a Jordana, a gente quando começou a igreja, né, a gente era ainda muito novas, a gente tinha 11, 12 anos, pré-adolescentes, mas a gente fazia de tudo. A gente colocava... Você acabou de contar a nossa idade, né? A gente colocava as músicas no retroprojetor, a gente cantava, a gente tocava, a gente dançava, a gente fazia teatro. Fingia que cantava. A Jordana fingia que tocava, a gente fazia teatro, então a gente fazia tudo que tinha que fazer na igreja, a gente ajudava. E isso nos trouxe muitas memórias, né? Porque a gente fez parte desse crescimento, fez parte ativamente da história da igreja. E isso nos marcou. Hoje, eu e a Jordana, a gente tem prazer em servir na igreja, a gente tem prazer em estar lá, porque isso foi construído desde a nossa infância. Então, assim, e não tem nada melhor assim, do que entender o que é reino de Deus, o que é ministério em servir. Então, hoje a gente serve a nossa igreja com prazer, não por obrigação, não por um status ou por uma posição de ser filha de pastor, nem nada, mas sim em ter o prazer de estar contribuindo para o reino de Deus, com a obra de Deus e ver esse ministério crescendo, a gente se sente feliz porque é uma história nossa, né? A gente percebe o quanto a Amanda gosta de falar, né? Ela aprendeu ao longo dos anos com os pastores que o encerrar tem uma dificuldade, né, Amanda? Eu fico muito feliz com a construção da igreja e fico muito feliz porque eu construí também uma família dentro da igreja. É uma história que veio de geração em geração. Somos frutos dos pastores que vivenciou todo esse projeto e hoje temos filhos também que têm presenciado a nossa liderança. A Jo como líder de grupo familiar, líderes de ministérios, eu também como líder de ministério. Então meus filhos estão vendo aquilo que eu vi dos meus pais e eu tenho certeza que eles vão continuar esse legado. Saber que a gente tem um Deus para nos guiar nesses momentos é muito importante, né? Então que Deus possa continuar nos capacitando e nos levando da forma que Ele levou esses 25 anos, que Ele possa estar na frente e nos guiando, porque nós sabemos que tem algo novo. E para isso, nós possamos estar com as nossas mentes renovadas para o novo que Deus trará. Amém. Não, peraí. Nossa, eu vou... Eu já tô com vontade de chorar. Nossa, então. Ai. Vou buscar um guardanapo, né? Antes de existir um templo, existia uma chamada que não pode ser ignorada. Quando você olha para a história da Igreja Catedral da Família, não tem como a gente esquecer e entender os propósitos e os planos de Deus para a nossa vida. Eu acho que tudo faz parte desse propósito. Hoje a gente consegue entender um pouco da história das nossas vidas que Deus uniu. Isso tudo começou quando eu pedi para Deus um homem que fosse temente a Deus. Eu queria um namorado, um marido que fosse temente a Deus. E uma semana depois eu conheci o Salmo num congresso de jovens, 1981, ali no ginásio Rio Vermelho. Eu olhei para ele e eu posso dizer que foi amor à primeira vista. E ele também olhou para mim e ele ficou encantado. Mas hoje eu entendo que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. É muito maior do que o nosso relacionamento. É o relacionamento que Deus tem conosco e o que Ele tem para as nossas vidas. E ao entender a nossa caminhada, tudo que nós passamos na nossa vida, tudo isso foi base, foi suporte para sermos pastores, para estarmos pastoreando, para realmente edificarmos família.
E esse chamado de Deus na nossa vida culminou com a Igreja Catedral da Família. É o chamado que Deus tem para nós. Eu entendo que no nosso coração existia um desejo de participar de uma igreja que fosse ativa. Nós somos da Assembleia de Deus, mas nós queríamos trazer as coisas boas que nós aprendemos na Assembleia de Deus e quebrar com vários paradigmas, com vários costumes que às vezes impedia que a igreja tivesse aquele acolhimento, onde as pessoas tivessem a abertura de estar participando sem algumas imposições, sem algumas regras, que são regras humanas. E eu vejo que Deus nos chamou para esse propósito, para esse projeto tão maravilhoso que é cuidar de famílias, que é edificar, é expandir o reino de Deus, mas acima de tudo é cuidar do bem mais precioso, que família foi a primeira instituição divina. E nós fazemos parte deste projeto. É muito lindo ao olhar para essa história e contemplar tudo aquilo que Deus tem feito em nós, o que Deus tem feito na nossa família e o que nós podemos ser suporte para outras famílias, para edificar outras famílias. Então eu me sinto privilegiada. Quando eu disse para Deus, quando na minha adolescência eu disse para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Num congresso também de jovens, eu pude declarar essas palavras para Deus. Eu não tinha noção do que isso significava, mas Deus aproveitou essa minha disposição e Ele foi edificando a minha vida, Ele foi me ajudando nessa caminhada e culminou com tudo. Tem culminado com essa grande história da igreja, mas através das nossas vidas e através da nossa família. Olha, o chamado de Deus para a minha vida, principalmente para trabalhar com mulheres, eu acho que veio do exemplo da minha mãe. A minha mãe nos levou para a igreja, a minha mãe nos ensinou a amar a Deus, a minha mãe nos ensinou a confiar em Deus e também ela cuidava de mulheres, ela tinha um trabalho com mulheres. E eu acho que eu aprendi com ela a amar as mulheres, a cuidar das mulheres. E também pela vida que a minha mãe teve, e eu vi que ela venceu buscando a Deus, orando a Deus, e ela pôde ver a sua casa, ela e a sua casa servindo ao Senhor. E isso começou com a minha mãe, mas foi transmitido para mim, e eu estou transmitindo para as minhas filhas biológicas, para minhas filhas espirituais. Porque eu vejo que a Catedral da Família também, a grande importância da Igreja Catedral da Família é que ela valoriza as mulheres, ela valoriza o trabalho que as mulheres exercem, têm exercido nessa expansão do reino de Deus. A importância que a mulher, desde quando Jesus ele ressuscitou, ele apareceu para uma mulher. E ele designou as mulheres uma grande importância de levar essa preciosa semente, essa preciosa palavra de Deus através das mulheres, porque a mulher ama, a mulher acolhe, a mulher ajuda, a mulher recebe sem julgamento, ela tem um coração, por ela ser mãe, então ela tem esse coração de mãe para acolher as pessoas. E eu vejo que na Catedral da Família, o Manancial Feminino, esse trabalho tão maravilhoso, eu sei que hoje a Catedral da Família é o que é, devido também ao trabalho das mulheres, porque as mulheres são engajadas desde o início, quando nós começamos com 3 mulheres ali, orando, buscando a Deus, nos reunindo semanalmente para buscar ao Senhor, e isso foi crescendo, isso foi gerando outras mulheres, e eu vejo a importância que o Manancial Feminino, que o trabalho das mulheres, ele tem ajudado nesse crescimento e na expansão do reino de Deus. Hoje o Manancial Feminino se encontra em vários setores, em várias cidades, em vários estados. O Manancial Feminino hoje está em vários países. O quanto isso é maravilhoso. Eu vejo que na minha adolescência, quando Deus me disse que eu seria mãe de nações, eu não tinha noção do que isso significava. Mas ao olhar para esses 25 anos
que passou, eu posso contemplar o que isso significa. Quando eu cheguei na África, um trabalho maravilhoso também, para mim um dos trabalhos mais lindos que a Igreja Catedral da Família tem adotado, que é adotar os filhos africanos. Então, quando eu cheguei na África em 2009, quando nós chegamos ali para assumir aquelas pessoas, para assumir como mãe, como pai daquelas pessoas, e eles me chamando de mãe, mamá, mamá. Então, isso para mim foi algo tão gratificante que realmente me fez lembrar das promessas de Deus para mim e as promessas se cumprindo. Outra cordinha do meu coração, que é do coração de Deus para nós, que é a Associação Beneficente Manancial Feminino. Eu lembro que um dia eu cheguei muito rápido para uma reunião das mulheres na igreja e eu passei apressadamente por uma mulher e uma criança que pediam esmola na porta da igreja. E eu, aquele sacerdote que passou apressadamente porque ele tinha que cumprir com as suas obrigações. E quando eu cheguei dentro da igreja, que eu ia ministrar, Deus me disse uma palavra: aquela que tapa os ouvidos. Então, quando eu cheguei dentro da igreja, Deus falou algo no meu coração que me impactou. Ele disse assim: aquela que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, clamará e não será atendida. Misericórdia, aquilo veio como uma bomba para a minha vida. E eu voltei lá onde estava aquela mulher e dei uma oferta para ela. Mas aí começou também um trabalho com os catadores de papéis das ruas. Nós fizemos um Natal com alegria, começamos fazendo um Natal. Mas quando nós fizemos esse Natal, demos cesta básica, roupa, fizemos um dia de alegria, de brinquedos. Mas quando nós fomos ali nas suas, suas casas feitas de papelões, quando nós fomos ver a realidade deles, nós vimos que nós não podíamos apenas fazer um Natal e abandonar aquelas pessoas. E passamos a cuidar daquelas pessoas semanalmente. E levávamos cestas básicas, levávamos o alimento espiritual também, orávamos com ele. E ali nós víamos um ambiente sendo transformado. Pessoas, muitos deles drogados, pessoas com vícios, famílias realmente em conflitos grandiosos. Mas Deus mostrou que através do nosso amor, através da palavra de Deus, aquelas pessoas iam sendo transformadas. E disso nasceu o trabalho, a associação, e ali nós pudemos ajudar aquelas pessoas, demos 125 casas para aquelas famílias, e foi um trabalho que nós, ao longo dos anos, nós fomos ajudando de várias maneiras. E vários projetos foram surgindo. Aí as grávidas, o projeto Amar o Ser, que é as grávidas de periferia. Surgiu também o projeto Afeto, que é cuidando da pessoa de maior idade. Foi surgindo impactos sociais. Realmente a igreja se uniu. E tem sido vários trabalhos que hoje a igreja tem feito ao longo desses 25 anos. São 25 anos ajudando as pessoas, tendo o entendimento da palavra de Deus, quando Jesus disse: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste. E aí o Senhor diz no final: entra para o gozo do teu Senhor. Então nós temos esse entendimento e temos aí ajudado várias pessoas. São vários trabalhos maravilhosos que a associação tem realizado. A Catedral da Família, ela tem como lema, desde o início, Catedral da Família, abençoando gerações. E eu tenho certeza que nós não temos noção de quantas famílias foram abençoadas, quantas famílias foram edificadas, quantos lares foram transformados, quantas vidas foram salvas, libertas e um dia vão estar no reino de Deus. Mas é edificante, não importa a quantidade,
Não importa quantas pessoas nós ajudamos, é o importante que nós estamos fazendo e cumprindo o reino, cumprindo o ID de Jesus. Nós estamos aqui abençoando as pessoas e famílias e é gratificante. Eu posso dizer para vocês que não é um trabalho fácil. Ser pastora não é algo muito fácil, mas é um privilégio. E ver as recompensas, a gente deixa as lutas, a gente para de olhar para as lutas, para as dificuldades, e a gente olha para as recompensas, a gente olha para as vidas que estão sendo salvas, pelas famílias que estão sendo abençoadas. E na eternidade, somente na eternidade, nós poderemos contemplar as sementes que foram lançadas e têm produzido frutos abundantes. E a palavra do Senhor, quando ela diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos, a sua colheita. Então, 25 anos lançando semente, mas nós já temos colhido abundantemente. E na eternidade, somente na eternidade, nós veremos o fruto do nosso trabalho, mas já é recompensador. Nesses 25 anos nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Isto foi uma caminhada. Eu ganhei uma oportunidade quando eu fui para a igreja em 1981. Foram 20 anos. Um pastor bem idoso, ele me deu a oportunidade de trabalhar. Então, todas as etapas que eu tinha, ali eu fazia com alegria, com toda a minha disponibilidade, e Deus abençoava. E um certo dia, nós dirigimos um culto chamado Culto Empresário. Esse culto era nas quintas-feiras. Começamos o culto com um pequeno grupo de amigos, e quando já estávamos vendo, já estavam quase 500 pessoas frequentando os cultos às quintas-feiras. Uma aprovação de Deus. Mas aparecia um profeta lá, muito amigo da gente, um homem humilde, servo de Deus, e ele dizia para mim: pastor, Deus está te preparando para uma grande obra. E eu falava para ele: Chiquinho, você errou, porque eu estou bem aqui, sou tesoureiro, sou vice-presidente, dirijo esse culto aqui, eu estou muito bem, eu creio que não tem nada mais, aqui está bom. E ele saía, passava aí 1 mês, 2 meses e voltava. Quando ele voltava, ele vinha com a mesma palavra: Deus está te preparando para uma grande obra. E eu ficava, sabe, assim, pronto a aceitar, mas eu estava, a comodidade estava me facilitando onde eu estava muito bem. Um dia, esse pastor ouviu a profecia, nosso pastor, e ele disse: meu filho, vou colocar você numa congregação, quem sabe Deus está te chamando. Eu disse para ele: olha, pastor, se você quiser, eu estou pronto, mas o meu desejo é continuar aqui, te ajudando. Ele disse: não, então você vai continuar porque o seu desejo é Deus que está aprovando. E continuamos. Mas um certo dia, nós somos confrontados de outra forma. Alguém nos chegou e fez uma ameaça verbalmente, dizendo que estavam desconfiados que eu iria tomar a igreja do pastor. E eu nunca pensei numa coisa dessa. Mas a pessoa chegou e falou, quando ela disse isso, e ela chegou com um tom de ameaça. Quando acabou aquele culto, em pleno culto, nós pegamos e comentei com a minha esposa, a pastora Cássia, e ela disse: então está chegando a hora de nós deixarmos este ministério. E eu assustei, porque eu não estava preparado para isso. Na minha vida, em toda a caminhada, nunca tinha pensado em nada assim. Mas aconteceu. E em janeiro de 2000, nós iniciamos um trabalho em casa. Nós pedimos a nossa carta de mudança e começamos a reunir em casa para ver o que Deus tinha preparado para nós. Sem saber, sem rumo. Aí a palavra me jogou lá, me levou lá na vida de Abraão, né? Saiu sem rumo, sem direção, mas saiu debaixo de uma palavra. E quando nós ficamos em casa orando,
sem rumo, sem direção. E eu, alegre, porque eu estava tendo a certeza dentro de mim que eu não estava com segundas intenções, não tinha propósito, não tinha negociata, estava tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, ansioso. O que vai ser de nós? Já tínhamos pegado a carta, contrário à ideia do pastor, ele chorava quando ele fazia a carta para mim. Eu tenho a carta até hoje, tem gotas de lágrima dele em cima da carta. Mas ele disse, meu filho, não sai não, meu filho. Mas algo falava, não, tem que sair, eu tenho que sair. E começamos a reunir. E nessa reunião vinha um amigo, vinha outro, eu estou com você, eu estou com você. E quando nós vimos, nós tínhamos um grupo aí de mais de 60 pessoas do nosso lado. Aí nós começamos a ver, gente, já tem um mês e nós não sabemos, não temos rumo, não temos direção. Aí começamos a frequentar algumas igrejas. Chegava na igreja, não, pastor, vem para cá, vem aqui, ó, eu sou conhecido, tanto todo o ministério de Madureira, e as pessoas me chamavam, eu ia, chegava lá, não fica aqui, mas o coração dizia não. Fomos para outro lugar, o coração dizia não. Fomos para um pastor de onde eu vim, na Vila Nova, chegamos lá, pastor, vem para cá, fica aqui, o seu lugar é aqui, e o coração dizia não. E um dia nós fomos visitar um amigo, chegamos lá, já estava lá com um grupo, quase 100 pessoas. Fomos visitá-lo, a igreja dele teve que sair a metade da igreja para aconchegar, receber nós sentados dentro do templo. E ali nós passamos uma noite, um domingo, quando acabou aquele culto, ele disse, Saulo, faz o seguinte, aqui não cabe vocês, alugue um salão num lugar nobre de Goiânia e inicie o trabalho. Você hoje tem todo o potencial, pessoas ao seu lado, aí, homens, empresários, faça isso. E eu escutei aquela palavra. Aí começamos a procurar um lugar. E procurava um, procurava o outro, procurava. E um dia, passando lá na porta, ali daquele anexo do nosso templo, tinha uma placa, aluga-se. E eu pulei a grade ali de proteção, entrei lá dentro e vi, parece que eu já vi a igreja. Aí eu peguei aquela placa e coloquei dentro do porta-malas do carro. Chegou umas pessoas procurando, não, aqui aluga-se, não aluga, já foi alugado, pela fé. Né? E na segunda-feira nós procuramos a imobiliária, acertamos e deu tudo certo. Quando você está sob a direção do Espírito Santo de Deus, dá tudo certo. Então nós começamos ali, 25 de março de 2000. Começamos um grande trabalho ali, aquela alegria, e a igreja no primeiro dia não cabia, eu já fiquei feliz. Aí na quarta-feira o curso já voltou à realidade, só nós. Mas nós começamos firme, não desistimos, seguimos firme, e até hoje estamos aí sob a direção do Espírito Santo de Deus, 25 anos, parece que foi ontem. Bom, existem 2 tópicos muito importantes. O primeiro, quando nós iniciamos, né, tem pessoas que jogam pedra, tem pessoas que elogiam, tem pessoas que dizem, vai em frente que Deus está nesse negócio. E nós continuamos. E no decorrer dos trabalhos, nós vimos que muitas pessoas diziam assim, não vai dar em nada, não vai, isso amanhã acaba, isso é só fogo de palha. E Deus me falou assim, aqueles que tentaram te amaldiçoar, vou transformar toda a maldição em bênçãos. Um dia um pregador foi no púlpito, no altar e falou isso. E nós sentimos alegre, feliz e demos continuidade. E cada dia o ministério, a igreja foi crescendo em número de pessoas, salvação de vidas. O importante era isso, não era receber gente de outras igrejas, era salvação de vidas, transformação de vidas. Aqueles amigos, clientes que eram de outro mundo, vinham para a igreja, gostavam do trabalho e aceitavam Jesus. E ali iniciamos um novo trabalho para a honra e glória do Senhor. Mas não ficando só nisso, a gente, quando está envolvido no trabalho, a gente não olha o que foi prometido, a gente sempre está disposto a trabalhar. E Deus falava que tinha uma grande obra para mim. E eu não entendia isso. E nós estávamos trabalhando ali, e no decorrer de 1 ano e meio,
do trabalho, eu tive tive a responsabilidade de assumir a igreja. Fui colocado como o dirigente daquela igreja. Nós éramos congregação de outra igreja, eu fui colocado, consagrado a ser o dirigente. Aí veio a confirmação que Deus tinha falado lá atrás para mim sobre o que Ele tinha, esse projeto para a minha vida. E ali nós temos continuidade e está aí, 25 anos de lutas, mais 25 anos de vitória. Eu nasci dentro de uma empresa de contabilidade. Foi minha única profissão. E ali eu fiz daquilo ali realmente meu, tributo de agradecimento a Deus. E todas as conquistas da nossa vida, eu e da minha esposa, partiu da minha empresa. Mas o tempo foi passando e aproximadamente no ano de 2008, veio um pastor amigo nosso na igreja trazer uma palavra, era sempre nos aniversários da igreja, ele vinha e nos presenteava com a palavra. E um dia nós fomos almoçar em casa e ele disse: Saulo, eu estava orando e Deus me falou que é tempo de você deixar tudo em prol da obra dele. E eu falei assim, gente, mas eu já estou, está tudo bem, está tudo jóia, a igreja está crescendo, a minha empresa está crescendo, está tudo bem. Ele disse, não, só. Ele disse, manda dizer que é para você deixar tudo e dedicar a sua obra. Pois muito bem, escutei aquilo, ele foi embora, eu também fui. Passou-se alguns dias daquela empolgação, daquela preocupação, passou, esqueci. No outro ano, 2009, era meu aniversário. E por acaso chamaram essa pessoa novamente. E ele chegou e disse, olha, como é que ficou aquela situação? Você já vendeu a sua empresa? Eu disse, não, rapaz, não, esquece aquilo. Ele disse, não, aquilo é muito sério. Deus falou comigo e eu estava vindo para cá e Deus me lembrou aquela promessa. É para você deixar tudo em prol da causa dele. Que não vai te faltar nada, a sua vida vai ser tudo a continuidade. Aí eu assustei. Por quê? Por que ser assim? Né? Por que fazer isso? E, como eu disse, eu tive a empresa como uma filha. Como é que era abandonar tudo aquilo? Como é que era abandonar, deixar tudo aquilo para começar um novo projeto? Dedicar exclusivamente à igreja. E eu relutava comigo. Isso foi em junho. E eu peguei e comecei a fazer. Um dia eu tomei uma decisão. Falei assim, eu vou fazer um propósito com Deus. Eu vou lançar um projeto, um propósito, tem que ser nesse preço, vou vender a empresa nesse preço, eu só quero um comprador que vai ligar e nós vamos fechar negócio. Se aparecer só um comprador e eu falar o preço e for esse aqui, e ele aceitar, é porque Deus está nesse negócio. E um dia de domingo, falei, eu vou anunciar hoje. Eu estava querendo enrolar a situação. Diz, eu vou colocar no domingo, que ninguém lê do jornal classificado de domingo, né? E não vai aparecer ninguém. E no domingo realmente não apareceu ninguém. Mas na segunda-feira alguém disse, olha, eu vi um anúncio ontem no jornal, queria falar com você. Eu quero ir conhecer a empresa. Eu disse, olha, não dá para você vir aqui conhecer a empresa. Ah, por quê? Não, porque eu tenho sérios compromissos aqui dentro e eu não posso mostrar isso. Mas se nós fizermos negócio, eu te provo documentalmente que está tudo bem, está tudo certo. Ele disse, não, então vamos conversar. Nós fomos almoçar no restaurante, eu levei a relação dos clientes que eu tinha, das receitas, das despesas, mostrei para aquela pessoa e ele ficou entusiasmado. Falei, não, então isso aqui me interessa. Eu quero isto em dinheiro. Ele disse, olha, dinheiro eu não tenho, eu tenho casa, tenho fazenda, tenho carros, eu te dou tudo isso na negociação. Aí, tudo bem. Começamos a olhar os negócios, eu interessei por algumas coisas, né, que ele tinha, e nós começamos a conversar e Deus confirmou. Quando chegou agosto do mesmo ano, era o aniversário da igreja, que nós mudamos a data do aniversário, aquele pastor voltou. Quando ele voltou, ele disse, olha, como é que tá? Eu falei assim, eu já vendi tudo, não tenho mais nada lá. Mas eu tinha um grande problema. Eu saí fisicamente do escritório da empresa, mas a empresa não saía da minha mente. Fui para a igreja, mas todos os dias eu tinha que ir lá na empresa. Ficava lá um tempo, conversava com os funcionários, me sentia dono da empresa ainda. Mas aí
em agosto, passou o aniversário da igreja, nós fomos para a África. Deus nos chamou para um desafio, fomos para a África. E quando nós fomos para a África, abrimos um ministério muito grande lá e Deus arrancou do meu coração todo aquele desejo comercial que eu tinha e colocou um desejo por almas. Começamos a ficar apaixonados pela África. Começamos um trabalho. Hoje esse trabalho tem aí seus 16 anos de vida. Trabalho tremendo e maravilhoso. Acabamos de chegar de lá agora. Algo sobrenatural está acontecendo. O povo mudou. O estilo de vida mudou. As necessidades mudaram. Aquele povo miserável que não tinha nada começou a ser um povo diferente. Ah, foi nós? Não, foi a mão de Deus. Através de nós que chegou ali naquela cidade de Moçambique, naquele país, naquela nação. Deus promoveu isso. Então, eu creio, eu tenho certeza, quando Deus tem um plano na sua vida, o plano é um projeto maravilhoso que precisa ser trabalhado, algumas coisas que precisam ser deixadas de lado são deixadas para você avançar. Aí você vai para aquela carta de Paulo, que fala aos Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu esqueci, Deus tirou da minha mente tudo aquilo e eu comecei um novo projeto. E esse projeto está até hoje. E chegamos hoje, 25 anos de sucesso, êxito, vitória. Ver aquela casa, como vimos domingo passado, repletas de vidas. Eu até olhei e falei, gente, hoje está cheio de visitante. Mas quando pedia para ficar de pé o visitante, ficou uma família e mais uma moça. Então eu vi que era o povo nosso que estava ali. É a nossa família. É esse projeto maravilhoso de Deus nos deu para curar a família, abençoar a família, sarar relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais e sermos verdadeiramente esse projeto maravilhoso. Primeiro, a oração de gratidão. Segundo, pessoas amigas que sentaram em seus corações de nos acompanhar, nos seguir. Não olhando a nossos erros, nossas falhas, porque nós não somos perfeitos. Eu não sou, minha esposa não é, mas nós temos pessoas que são parceiras nossas, que vivem conosco, vive esse projeto, porque esse projeto não é meu. Eu não sou pai desse projeto. O projeto é de Deus e Ele criou uma equipe para andar ao nosso lado. E esse é o segredo do nosso sucesso. Esse é o êxito do nosso sucesso, porque nós não olhamos os defeitos um do outro, nós não olhamos as nossas divergências, nós olhamos que nós estamos cuidando de um grande projeto. Então, não são as paredes, não é aquele templo ali majestoso, não é o local, não é. É a presença de Deus, é a confirmação de Deus e as bênçãos de Deus a cada dia, né? Nós passamos ali por vários levantes, né? Vários. A pandemia praticamente jogou por terra toda a igreja, todos os membros, né? Tivemos que recomeçar tudo, certo? Mas nós recomeçamos e hoje estamos vendo várias pessoas saíram, várias igrejas foram abertas perto de nós, várias e várias, mas nós continuamos. Porque quando você é um projeto de Deus, você não pode desistir. E nós continuamos. E hoje estamos colhendo com paciência, esperando, confiando que Deus está na frente. Estamos vendo o mover de Deus e as bênçãos acontecendo. Teve vários, sabe? Mas um marcou. Quando eu tive Covid, no ano 2020, eu achei que eu não voltaria mais. Na minha intimidade eu achei. Eu acho que eu não volto mais. Porque eu fiquei em 2 hospitais, o Hospital de Goiânia, e eu via muitas pessoas saindo dentro de um saco preto. Fui para Brasília, as coisas da mesma forma. Então aquele desespero tomou conta de mim. Um dia eu escrevi um jornal no meu telefone para minha esposa, eu nem sei se ela chegou a ver, contando tudo, contando os relatos, contas a receber, contas a pagar, problemas que eu tinha, as coisas que eu tinha, coisas da igreja. Por quê? Porque eu não sabia se eu ia sair de lá.
E todos os dias a notícia que vinha para mim assim, o meu sobrinho era meu médico lá, assim, tio, só um milagre tira o senhor daqui. No outro dia ele vinha, tio, só um milagre tira o senhor daqui. Então eu comecei a ver que eu não podia esperar no médico, um dos melhores hospitais do Brasil. Não adiantava. Não tinha medicamento na época, a medicina não sabia como tratar do Covid. Então eu falei assim, irmão, meu remédio é Jesus. Aí eu entrei em oração. Orava a noite toda, porque durante o dia você dormia, acordava, então à noite você não dormia. Eu ficava vendo aqueles programas de televisão, de milagre, de cura, de outras igrejas falando de milagres e cura. Eu falei, Deus, eu quero esse milagre. Deus, eu quero esse milagre. Deus, eu quero esse milagre. E um mês se passou e Deus me tirou lá de dentro daquele hospital. Me tirou daquele vale da sombra da morte. E eu sei que se Ele me tirou de lá, algo que ficou marcado, gravado na minha vida, foi para dar continuidade a um trabalho que talvez Ele ainda tenha a realizar através da minha pessoa. A minha frustração, a minha tristeza é quando vejo alguém dentro da igreja com problema familiar, problema de relacionamento, ideologia de gênero, tudo. Essa modernidade veio hoje e ela entrou na igreja também. Não tem como desassociar, não tem como você isolar as famílias da igreja. Tem um país, tem um estado, uma cidade nos Estados Unidos, que vive um povo que não tem energia elétrica, que não tem eletricidade, vive no povo primitivo, aquele povo que anda nas suas carroças. Então, aquele povo lá é um povo fechado para o resto do mundo. Então, não existe como você viver assim hoje, não existe. Sabe, porque o seu filho vai à escola, e lá na escola ele aprende outras coisas. A sua filha está crescendo, o seu coraçãozinho vai bater por alguém que não é dentro da igreja. Então, você tem que lidar com essas situações, problemas de ordem financeira, você tem que lidar com isso, problemas de ordem espiritual, você precisa lidar com isso. Então, a igreja, ela é um universo de necessidades. E esse universo de necessidades, você tem que buscar cada dia, orar. Deus, o que o Senhor tem para mim? O que eu faço hoje? O que eu vou falar hoje? Deus, eu tenho que falar com alguém hoje. O que eu vou falar? E isso é preocupante. Constantemente isso me envolve. Constantemente isso é meu organismo vivo, digerindo problemas. Sabe, hoje pela manhã eu estava lá na igreja, discutindo com o meu colega, pastor Rui, problemas de outras igrejas, de congregações, problemas que têm que ser resolvidos amanhã. Não dá para esperar. Então a igreja é um organismo vivo e por ela viver, ela precisa de soluções. Ela não pode parar. Vamos esperar o quê? Então, hoje a grande preocupação nossa, esse ativismo espiritual, essa facilidade que o ser humano tem hoje de estar cultuando a Deus, sem rumo, sem direcionamento, essa amplitude que abre, quando ela se abre, ela dá uma visibilidade que as pessoas acham que estão certas e começam a querer navegar em outras atividades. Eu não vou dizer que nós somos o certo. Não, nós somos mais um trabalho, mas nós estamos dentro de um propósito e nós nunca abrimos mão desse propósito. A família, é curar a família, é ver uma família restaurada, é ver você alguém dando testemunho lá, é ver você ver o filho de um pai, servo de Deus ali, crescendo, casando, tendo família, formando, tendo negócio, tendo empreendimentos, crescendo espiritualmente, crescendo financeiramente, crescendo como família. Os filhos dos filhos, agora estão vindo uma outra geração, os netos já crescendo cada dia. E quando você vê isso, você se reporta uma coisa: Deus está aprovando o nosso trabalho. A história vai contar, a história vai falar. A história vai provar isto. Porque tem muitas pessoas que acham que você está errado, muitas pessoas acham que tinha que fazer isso, acham que tem que mudar. Não, o ministério tem que mudar. Olha, vocês estão perdendo muita gente, o ministério tem que mudar. Mas ao mesmo tempo, com a mesma essa velocidade que a gente perde, com a velocidade maior, Deus manda mais. Deus manda e cada dia estamos crescendo e cada pessoa que chega, a gente vê o brilho nos olhos. Olha, o que eu procurava e encontrei. Chegou um irmão recentemente na igreja agora e ele disse, olha, estava procurando um lugar
onde eu pudesse ficar, onde eu pudesse ter a minha identidade, eu conversar com alguém, alguém ter o meu entendimento. E eu conversando com você, pastor, eu estou entendendo que Deus me chamou para esse lugar. Então a gente se sente feliz por ser útil na vida de alguém. A gente se sente feliz por verdadeiramente a gente ver e crer e acreditar que Deus está nesse negócio, né? E operando Ele, quem impedirá? Então seja feita a vontade do Senhor. Inúmeras coisas, né? É crescer ministerialmente, crescer espiritualmente, crescer em números, né? É ver salvação de vidas. Tem uma melodia que tem uma cantora que é "Dá-me alma, senão eu morro". Então, essa melodia, ela fala muito comigo. Nós temos que hoje buscar vidas. Todo culto eu faço um apelo. Por quê? Eu não sei. Deus sabe. Talvez Deus leve alguém ali, então eu faço o convite. Se tem alguém, amém. Se não tem, amém também. Vida que se segue. Mas nós estamos semeando. Semeando uma semente maravilhosa, uma semente abençoadora, transformadora, motivadora, e crendo que estamos preparando um povo para viver uma eternidade com Cristo. Mas enquanto isso, tem os percalços, tem as lutas, tem os problemas que a gente vai passando. Mas eu tenho certeza que Deus ainda tem algo sobrenatural a realizar dentro do Ministério Catedral da Família.